Casos de suicídio acontecem o ano todo. O mês de setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio, o também chamado Setembro Amarelo. Esse tema, que já foi um tabu muito grande, ainda hoje sofre muitas dificuldades, exatamente pela falta de informação e pelo preconceito. No mês de setembro, nós, equipes de saúde, levamos essas informações às pessoas que, porventura, tenham algum tipo de problema com relação ao suicídio. Muitas pessoas da sociedade podem ajudar, empresas, escolas, igrejas, a sociedade de forma geral podem ajudar nessa campanha, levando informações às pessoas que porventura precisam de ajuda e que sofram de algum tipo de transtorno mental. A Organização Mundial de Saúde traz alguns dados alarmantes para a gente em relação ao suicídio. Mais de 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada dia, são 1.920 pessoas cometendo suicídio, acabando com as próprias vidas. No Brasil, a cada 45 minutos, um suicídio é ocorrido. Um jogo de futebol, 90 minutos, 2 pessoas se matam durante esse tempo. 12 mil pessoas se matam por ano no Brasil. Desses 12 mil, que chama atenção, 9 mil são homens. Por que os homens se matam mais que as mulheres? Traz esse questionamento para a gente, né? Então, os homens, eles tendem a procurar meios mais letais. As mulheres, elas tentam mais, só que geralmente usam meios menos letais, né? Menos graves, menos violentos. Os homens, eles usam métodos mais violentos e têm uma dificuldade maior também em procurar ajuda, em falar sobre os próprios sentimentos, sobre suas dores. As mulheres, elas têm essa facilidade de buscar, de demonstrar essa fragilidade e acaba tendo mais redes de apoio. Esses dados são bem interessantes e a incidência tem aumentado. De 2000 até 2016, esse número era mais ou menos em torno de 9 mil e até o 2016, 12 mil pessoas. Então tem aumentado a incidência e isso nos motiva a buscar meios de prevenção. E o que leva essas pessoas a cometerem suicídio? 90% das pessoas que cometem suicídio, que cometeram suicídio, têm algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico associado. E quais são essas barreiras de detecção precoce, de tratamento? Na grande maioria, o tabu, o estigma, o medo, o preconceito. Então a gente está sempre lutando contra isso, porque isso atrasa o início do tratamento, atrasa a pessoa a buscar ajuda, né? O preconceito, o medo do que as pessoas vão dizer, a vergonha, isso acaba evitando, atrasando a detecção precoce e o tratamento, o acompanhamento. Entre esses transtornos, existem alguns que são mais prevalentes, né? Em primeiro lugar, os transtornos de humor, que aí entra o transtorno bipolar e a depressão. E, em segundo lugar, vem os transtornos de dependência alcoólica e outra substância. Eu quero esclarecer alguns dados aqui interessantes a respeito específico desse transtorno. 10% dos dependentes de álcool cometerão suicídio, então incidência relativamente alta. E 50% daquelas pessoas que se mataram fizeram uso de álcool imediatamente antes. O álcool, ele tem uma relação muito estreita com o suicídio, porque o álcool, ele aumenta a agressividade, ele aumenta a impulsividade, ele reduz o medo. Então, às vezes já tem um pensamento, uma ideação, aí busca o álcool e o álcool acaba contribuindo com esse ato. Existem outros transtornos também que são relacionados, como a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, mas com incidência menor. Então, esses dois transtornos, né, transtorno de humor e os transtornos de dependência, estão mais ligados ao suicídio.
Um grupo em especial vem crescendo muito nos últimos anos. Os jovens vivem muitas experiências no decorrer da sua vida. Experiências que muitas vezes trazem tristeza e angústia. Por exemplo, bullying na escola e violência doméstica. E muitas vezes elas procuram a automutilação, uma forma de agressão física para aliviar o seu sofrimento e sua dor. Ou seja, a troca da dor psíquica pela dor física. Isso numa tentativa de aliviar o seu sofrimento e sua dor. O grande problema é que a maioria das vezes a família não percebe essa busca por ajuda. E muitas vezes esse jovem tenta contra a própria vida, ou seja, o suicídio. Talvez não no primeiro momento ele consiga realizar o suicídio, mas no futuro próximo ele se tornará um potencial suicida. Existem 3 características comuns a todos os suicidas. A mente do suicida ela funciona diferente. Essas 3 características são a ambivalência, que é o desejo de morrer e o desejo de viver. A pessoa quer acabar com a dor, quer acabar com o sofrimento e muitas vezes pensa na morte como alívio, mas existe também o desejo de viver. A impulsividade, que muitas vezes o impulso ele é transitório. Geralmente ele é desencadeado por estressores negativos do dia a dia e acaba levando ao impulso do suicídio. E a rigidez, que é a 3ª característica, que é o pensamento rígido, o pensamento drástico, no qual a pessoa não vê mais saída, ela está decidida a acabar com a própria vida. Então essas 3 características existem em todas as pessoas que cometem suicídio. Independente da cultura, independente do país, independente da nacionalidade, é uma coisa comum a todo suicida. Existe um mito de que as pessoas que falam que vão se matar, que ameaçam acabar com a própria vida, não comete, não se mata. Isso é uma inverdade. A maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas deixaram sinais de alerta. Muitas vezes frases do tipo, não vale mais a pena viver, eu gostaria de desaparecer, não consigo mais lidar com isso, gostaria de dormir e não mais acordar. Então são frases que trazem alerta para quem está do lado. E mesmo quando não há essa comunicação verbal, tem algumas atitudes, algumas alterações de comportamento que também temos que ter atenção, como oscilação de humor, muita irritabilidade, crise de raiva, pensamentos de vingança, o desapego, a organização financeira, aquelas despedidas. Então, muitas vezes não tem frases, mas tem um comportamento que também trazem essa alerta. A partir do momento que se identifica esses fatores de risco, esse comportamento, esse pensamento, o que fazer? A primeira coisa é se mostrar empático, ouvir, tentar compreender, tentar se colocar no lugar do outro, não julgar, não ter uma atitude muito ríspida, autoritária. Não é frescura, gente, não é falta de Deus, não é falta do que fazer. Na grande maioria das vezes é uma doença. A mente do suicida ela funciona diferente, a percepção do mundo está distorcida. Então não pode ter essa conduta moralística, essas críticas, isso vai empurrar a pessoa mais para o ato suicida. E é de grande importância buscar ajuda, né? Procurar um médico clínico, um psiquiatra, um psicólogo, comunicar com alguém da família, alguém próximo da pessoa. Tem o Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas, que tem um telefone 188, pode ligar, buscar informação. E eu também gostaria de deixar claro que essa é uma luta de todos nós. Não é só do CAPS, não é só do psiquiatra, não é só do psicólogo. A gente quer toda a sociedade lutando com a gente para prevenir o suicídio. Nós não conseguiremos prevenir todos, infelizmente, mas a grande maioria sim. Então eu convido todos vocês a participar dessa luta com a gente.